Fala galera, tudo bem? Hoje daremos a nossa segunda parte sobre o período regencial. Trataremos as regências na sua perspectiva de política interna. Lembrando aí que nós estamos trabalhando a formação do Estado brasileiro, que vai de 1822, da independência, até 1840, com o golpe da maioridade e o início do segundo reinado. Então nós estudamos até aqui da independência de 1822. O primeiro reinado se constitui aí e vai até 1831 com a abdicação do Dom Pedro I. De 1831 até 1840 nós temos o período regencial. Na aula passada nós abordamos as características gerais do período regencial e vimos a regência trina provisória e a regência trina permanente. Lembrando que a saída do Dom Pedro I do Brasil não trouxe estabilidade para o cenário político interno. O seu filho, né, o Pedro II, que seria o herdeiro do trono, ele tinha apenas 5 anos de idade na época. E a Constituição que vigorava no país, aquela que foi outorgada em 1824, não permitia que o Dom Pedro II, né, que era o Dom Pedro, ainda assumisse o trono antes de atingir a maioridade, ou seja, antes de ter 18 anos. A nossa Constituição, ela norteava que em caso, né, de impedimento, de qualquer impedimento de posse do monarca, o império deveria ser governado por regentes. Então tudo isso nós já trabalhamos. E desse ponto de vista, nós percebemos que a questão da abdicação do Dom Pedro I, ela permitiu que as elites agrárias assumissem o poder, né, assumissem o controle do Estado Nacional brasileiro. E desse ponto de vista, nós percebemos que essa briga por poder por parte dessas elites, né, regionais, esses poderes oligárquicos, vai gerar uma série de problemas, principalmente nisso que nós veremos como um avanço liberal, né? Ora você dá mais poder para as províncias e depois o regresso conservador, que você tira poder das províncias, dessas elites regionais e concentra o poder na capital, naquele grupo que vai governar o Brasil a partir do Rio de Janeiro. Então, nós podemos dizer que a primeira fase, aqui eu estou fazendo um preâmbulo antes de entrar aqui nas regências unas, a primeira fase do período regencial, que vai aí, né, da abdicação do Dom Pedro I de 1831 até 1837, que é a saída aqui, ó, é a renúncia do Padre Feijó. Nós temos esse período com uma característica que nós o chamaremos de avanço liberal, pois ali estavam presentes diversas reformas de caráter descentralizador, no sentido do federalismo, né? Essa característica mais liberal, ela foi implementada pelo governo regencial nesse momento. No início, as elites políticas elas seguiram então as determinações da Constituição de 1824 e elegeram, né, as regências compostas aí de 3 representantes. A princípio, uma regência trina provisória para suprir a abdicação do Dom Pedro I e depois uma regência trina permanente. Nesse momento, nesse primeiro momento aí, essa primeira fase do período regencial, um dos principais documentos na época
época foi o Ato Adicional de 1834, que nós estudamos na nossa política interna, na nossa primeira aula aí sobre a política interna no período regencial. E esse Ato Adicional de 1834, ele implementou reformas que foram demandadas pela ala liberal mais exaltada. Uma das características desse ato adicional de 1834 foi a criação das assembleias legislativas provinciais e a abolição do Conselho de Estado. Desse ponto de vista, nós temos, né, uma medida liberal, descentralizadora, no sentido de jogar o jogo do federalismo. E também, naquilo que nós paramos na aula passada, transformou a regência trina em regência una. Desse ponto de vista, o governo ele passa a ser exercido por um único regente, escolhido aí por um período de 4 anos. Né? Então, de 4 em 4 anos, nós teremos um regente governando o Brasil. E o primeiro regente eleito foi o padre Diogo Antônio de Feijó. Tá? Em 1835, ele vai ficar até 1837. De maneira geral, nós podemos tratar esse primeiro tópico aqui das regências unas como um período denominado simbolicamente de experiência republicana. Por que de experiência republicana? Esse primeiro momento, principalmente aqui com o padre Feijó, nós temos, né, o governo sendo exercido por um único regente. Essa organização política do período regencial aqui será espelhada no federalismo norte-americano, ou seja, dar mais autonomia para as províncias. Lembrando que o nome é simbólico, experiência republicana. Por que isso? Nós tínhamos, né, as assembleias legislativas provinciais governando no sentido desse federalismo, e quem governava o Brasil nesse momento era um único regente. Mas vale lembrar que a monarquia foi mantida com o período regencial. Então a regência manteve a monarquia no Brasil, mesmo com a abdicação do Dom Pedro I. Isso vigorando, mantendo, né, em vigor a Constituição de 1824. A dinastia de Bragança estava no poder ainda, porém temporariamente fora, né, porque o Dom Pedro II ainda ele não tinha completado 18 anos. Vale lembrar então, né, que essa experiência republicana, ela só simbolicamente tem o nome de experiência republicana. A monarquia foi mantida e não houve então a implantação de um governo republicano, hein? Fique bem claro isso. A nossa primeira regência una é a do padre Diogo Antônio Feijó. Ele era o antigo ministro da Justiça da regência trina permanente, e o que se destaca é que ele não chegou a cumprir o seu mandato integralmente. Ou seja, ele renuncia antes. Era para ter ficado 4 anos e ele fica um período próximo a 2 anos. Ele era o líder da facção política progressista, ele era um liberal moderado, mas tinha um temperamento autoritário. E quais são os problemas que o padre Feijó enfrenta? Uma forte oposição parlamentar do grupo regressista, que tinha feito a maioria na Câmara dos Deputados. E esse temperamento autoritário, ele atrapalhou, vamos dizer assim, esse jogo político, né? Esse diálogo entre essa visão mais progressista, né? Desse grupo progressista, desse grupo liberal moderado, frente aos regressistas, que eram a maioria na Câmara dos Deputados. Deu uma incompatibilidade política aí. E ele também não soluciona 2 revoltas que irão eclodir nesse momento, que é a cabanagem e a farroupilha. Nós teremos uma aula sobre a cabanagem e a farroupilha depois, nas rebeliões regenciais. Desse ponto de vista, com esses problemas e esse temperamento autoritário, nós
percebemos que o padre Feijó ele expressou uma incapacidade política administrativa e acaba resultando na sua renúncia, na sua abdicação. E ele vai alegar problemas de saúde e renuncia aí em 1837. Logo depois, nós temos a regência una de Pedro de Araújo Lima. A regência una de Araújo Lima, que vai de 37 a 40. Desse ponto de vista, o poder passa para os regressistas. O Araújo Lima era um dos fundadores do Partido Conservador. Nós veremos essas forças, a reorganização dessas forças aqui, ó, né? Os progressistas do padre Feijó compõem o Partido Liberal, que é a favor da descentralização política, e os regressistas monta aquilo que a gente vai chamar de Partido Conservador e busca a centralização do poder, desse poder administrativo, desse poder político, na capital imperial, que é o Rio de Janeiro. Para Araújo Lima, a crise política da regência resultava justamente daquelas características dos progressistas, que era o quê? Esse problema, essa crise política, era resultado do quê? Da descentralização política administrativa promovida pelo avanço liberal, promovida pelo ato adicional lá de 1834. Por isso que o Araújo Lima ele vai tomar algumas medidas e o seu governo será chamado, né, ficará caracterizado por um regresso conservador ou por uma reação conservadora. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai restabelecer o Conselho de Estado e vai extinguir as assembleias legislativas provinciais. Ele concentra novamente o poder, ele faz a centralização do poder na capital imperial, nesse momento, né, que é o Rio de Janeiro. Um outro ponto interessante dessa regência una, desse período aqui de 37 a 40, nós temos a reorganização das forças políticas, que resulta na formação de duas novas facções. Os progressistas compõem o Partido Liberal e os regressistas ficarão, né, com o Partido Conservador. E aí, o que está em jogo? A questão da descentralização ou da centralização. Aqui fica mais tendente ao federalismo, aqui ao unitarismo, né, no Rio de Janeiro. Os principais acontecimentos desse período da regência do Araújo Lima. Nós temos uma crescente uma crescente importância das exportações cafeeiras. Né? Nesse momento, o café aparece como o principal produto da nossa balança comercial, e as exportações de café serão fundamentais para o segundo reinado, sobretudo para o segundo reinado. Vai manter a estabilidade econômica durante o segundo reinado. Então, essa crescente importância do café nas exportações brasileiras é visível desde 1835, né? E fica mais evidente beirando aqui os 1840. Esse é um ponto importante. Se destaca também a reação conservadora, que será consolidada nessa lei interpretativa do ato adicional de 1840. O que é essa lei interpretativa do ato adicional instituído em 1840? Ela estabelece a centralização do poder na capital e no regente. Mesmo assim, nós temos como principais acontecimentos, mesmo assim, essa instabilidade política não fica resolvida. Eclodem várias revoltas também sobre esse período, né, da regência do Araújo Lima, que é a Sabinada, as mais importantes, a Sabinada e a Balaiada, que nós veremos também mais à frente na aula sobre as rebeliões regenciais. Desse ponto de vista, o que se estabelece aqui, né? O que nós temos como o fecho desse período regencial? A
crescimento do caos nas províncias, por conta dessa briga entre, né, a descentralização política, entre os progressistas que são a favor da descentralização política. Então uma briga, vamos dizer assim, intra-elite, para dar poder para as elites regionais, para as oligarquias regionais, ou parte da elite que queria o poder centralizado no Rio de Janeiro, né, na capital imperial. Essas forças a favor da centralização, do unitarismo. Desse ponto de vista, esse caos nas províncias, mais a reação dos progressistas contra essa característica centralizadora, contra essa reação conservadora, essa lei interpretativa do ato adicional que centralizava o poder na capital e no regente, os progressistas promoverão uma articulação política que vai resultar no golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? O Dom Pedro II é coroado imperador com apenas 14 anos de idade. Então, boa parte dos progressistas, né, os membros do Partido Liberal aqui, eles forçarão, para ter espaço na cena política, né, a chegada antecipada, que é o golpe da maioridade, do Dom Pedro II. Então, desse ponto de vista, né, com o golpe da maioridade, né, a chegada do Dom Pedro II e o início do segundo reinado é o fim do nosso período regencial.